Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Aquecimento Executivo, o quadro onde a gente traz professores do nosso curso de Executivo de Futebol para contar um pouquinho sobre os temas que eles vão falar durante a aula. E hoje eu estou aqui com o Márcio Moura, nosso professor de Planejamento Estratégico. O Márcio, que é doutor em administração e hoje atua em plano de negócio, planejamento estratégico, estudos econômicos e de mercado. Enfim, ele vai poder contar um pouco também durante essa conversa todas as funções que hoje ele atua, mas ele é um grande profissional, referência na área de planejamento estratégico, e ele é um dos primeiros professores, né, da nossa carga horária, então a aula dele é sempre a segunda ou a terceira, exatamente por conta disso, para a gente entender que o planejamento estratégico é de extrema importância quando um executivo chega em um clube para ele determinar quais serão as ações de curto, médio e longo prazo. Então a gente vai conversar bastante com o Márcio aqui. Márcio, queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite e vir conversar com os nossos seguidores aqui no YouTube, nossos seguidores no Instagram também, para conversar sobre um tema tão importante. Seja bem-vindo. E eu já vou te emendar a primeira pergunta já, que é o que é planejamento estratégico? Olá, William, e toda a comunidade FootHub. É sempre um prazer poder colaborar com vocês e trocar ideias, sobre o futebol e como, fundamentar as decisões do futebol, né? E aí, já emendando a resposta à tua pergunta, o planejamento estratégico é um processo, né? É uma esteira sobre a qual a gente desenvolve uma série de atividades necessárias e estabelece diretrizes para que haja uma maior uniformização de visão sobre o que todos os integrantes, stakeholders de um clube de futebol e de um departamento de futebol precisam ter. Então, nós estamos falando de um processo que oportuniza a visão de futuros possíveis, né? Quando a gente fala em desenhos de cenários, porque em qualquer atividade empresarial, em qualquer atividade econômica, a gente não tem um futuro definido, e no esporte, e sobretudo no futebol, o resultado pode não acontecer, porque a gente não tem absoluto controle sobre ele, então poder desenhar futuros possíveis e situações passíveis de ocorrência é muito importante. A gente antecipa com o planejamento estratégico situações indesejadas, a gente consegue também responder às mudanças de diferentes ambientes, né? Existe um macroambiente que é onde está a política, a economia, a sociedade, a tecnologia, enfim, o ambiente legal que tem efeito sobre a vida de um clube de futebol e de um departamento de futebol, né? Só para quem de repente precisa de uma ilustração. Um clube que desenvolve atletas e que fornece atletas ao mercado e que negocia com o mercado, tem, por exemplo, na taxa de câmbio, uma variável muito importante, né? E essa variável não é do futebol, ela é do macroambiente, portanto, a gente ter domínio sobre essas dimensões macroambientais nos ajudam a tomar decisões e decisões mais assertivas. Então, responder à mudança do macroambiente, responder às mudanças da própria indústria, né? Recentemente, William, a FIFA estabeleceu novas regras para o futebol, né? Algumas definições sobre a própria dinâmica do jogo, enfim, o atendimento médico, entre outras medidas, mudará como o futebol será performado ao longo do tempo. Então, o executivo de futebol precisa estar antenado com essas mudanças da própria indústria para entender o que é que isso trará de efeitos, tanto para gestão de curto prazo, a gestão de elencos, a gestão técnica, tática, física, do corpo de atletas, assim como as questões de médio, os efeitos de médio e longo prazo no próprio esporte, né? Porque se a gente volta lá nos anos 80, nos anos 90, quando a International Board, quando a FIFA mudou regras, a gente vê os efeitos das mudanças de regra para o maior dinamismo do futebol, maior tempo de bola em jogo, a gente sente essas regras hoje no campo de jogo, né?
perfil dos atletas mudou, a velocidade do esporte mudou. Então, o planejamento estratégico, ele nos dá essa condição de, vamos dizer assim, traquearmos, monitorarmos diferentes ambientes, e podermos processar esse conhecimento em prol de uma estratégia de negócio que vá se refletir em estratégias de jogo e resultados desportivos, né? Então, nunca esquecer que o planejamento estratégico se refere a uma esteira de conhecimentos sobre a qual nós vamos trabalhando ferramentas, conceitos, visões para que a gente consiga, e aí sim, chegar num aspecto importante que é o porquê da existência desse planejamento e de um plano, para que a gente consiga aumentar a previsibilidade do resultado e aumentar a probabilidade de êxito do nosso esforço para um clube de futebol na função de um executivo de futebol, né? Então, talvez aqui eu esteja até antecipando uma outra questão que você traria, né? Qual é o propósito do planejamento estratégico e do plano estratégico? É dar previsibilidade de resultado. E aqui, sem clubismo, mas meramente de forma ilustrativa para a nossa audiência, dizer o seguinte: num passado recente do futebol brasileiro, aí nos últimos 10 anos, quem tem dúvidas de que o Palmeiras e o Flamengo estarão entre os quatro na Série A do Brasileiro, serão semifinalistas, quarto finalistas ou finalistas de uma Libertadores? Hoje em dia é muito difícil a gente dizer que essas duas agremiações lá não estarão. Eu não estou dizendo que elas têm modelos acabados de planejamento estratégico ou de posicionamento estratégico, mas elas conseguiram, com maior nível de organização, aumentar a previsibilidade do resultado. E é sobre isso que a gente fala. É garantia de que um clube com um plano estratégico bem estruturado será campeão, será vice-campeão, chegará a Libertadores ou simplesmente revelará os atletas que ele se propõe revelar, se for um clube eminentemente formador? Não, o plano estratégico não é uma garantia de sucesso, mas sem dúvida é um exponencializador de probabilidades e de previsibilidade. Ok? Sem ele, as coisas ficam mais dispersas, menos controle existe, e, portanto, menores são as certezas ou as probabilidades de que a gente chegará no lugar que a gente almeja ou perto dele. Perfeito, Márcio. Só nessa tua primeira resposta, o pessoal que está nos assistindo aí já entende, né, o porquê que o planejamento estratégico é tão importante, está dentro do nosso planejamento do curso executivo de futebol e é uma das primeiras aulas, né? Então, tu conta aí toda essa questão do macroambiente, da importância dele para previsibilidade, né, como tu falou, então já acaba mostrando pro pessoal aí o quão é importante. Primeiro, ele está vendo esse vídeo para entender mais sobre planejamento estratégico e a importância dele dentro do futebol e depois dentro do nosso curso também. E para quem, Ah, se você me permite, para quem de fato está buscando conhecimento e procurando entender a função do planejamento estratégico e do plano estratégico, faltou eu citar uma coisa: a transversalidade. Por isso que no FootHub a gente posiciona vocês, toda a coordenação técnica de cursos, coloca o planejamento no início do curso, porque por ser uma esteira, todas as outras áreas do futebol e do clube de futebol se assentarão sobre essa esteira. Então, essa transversalidade de conhecimentos é que faz com que o planejamento precise ser trabalhado como matéria, como disciplina, no início do curso, de modo que todas as outras áreas possam fazer uso dos conceitos e das ferramentas que a gente trabalha em planejamento. Perfeito, Márcio. Agora, emendando uma próxima pergunta, tu falou aí da questão do planejamento estratégico, da importância dele, mas como que monta? Como que o executivo vai chegar num clube e vai definir os processos dentro do planejamento dele para pequeno, médio e longo prazo? Perfeito. Eu vou tentar resumir aqui em cinco grandes etapas que a gente percorre nessa esteira e que são super orientativas para quem quer colocar a mão
num planejamento estratégico, quem quer construir um plano estratégico para um departamento de futebol ou um clube de futebol. Tudo nasce na orientação estratégica, com aquelas três variáveis ou três dimensões bastante conhecidas do grande público, que é a missão, a visão e os valores, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo desafiador e como a gente pretende que esta organização ou que o departamento de futebol seja conduzido. À medida que a gente tem esses faróis apontados para a estrada, a gente vai fazer diagnósticos, né? Então, o executivo de futebol precisa olhar o macroambiente, as variáveis que afetam o trabalho dele. Eu citei uma, que foi a taxa de câmbio, por exemplo, uma vez que ele lida com ativos negociáveis e que a moeda que normalmente referencia as transações internacionais, pelo menos, é o dólar, é o euro. Então, ter conhecimento sobre isso é importante, entender o papel da tecnologia hoje na sociedade como um todo e a aplicabilidade dela no departamento de futebol, né? Aqui, só para ilustrar e brincar, não nos esqueçamos que um jogador de futebol hoje entra em campo com um sensor nas costas, né? Então, assim, a gente está falando da evolução tecnológica, da ciência de dados, enfim, de todo o conhecimento aplicado ao departamento do futebol, que vai da fisiologia, né, ou seja, da área de saúde médica do clube, a preparação física, a identificação de talentos, a parte de scout, enfim. Então, tudo isso está contido no macroambiente na fase de diagnóstico. A gente tem toda a questão da indústria, como é que você olha os concorrentes, como é que você olha os seus rivais, como é que os clubes estão se desenvolvendo, também está dentro desse contexto do diagnóstico, e o executivo de futebol precisa ter essa capacidade de mapear os movimentos da concorrência, além de entender a regulação, né, da FIFA, se a gente está falando num contexto Brasil de CBF, entender como as federações estaduais trabalham. Tudo isso tem impacto sobre a vida e a gestão de um executivo de futebol. Olharmos para os stakeholders, quem são esses caras? São aqueles agentes que influenciam e são influenciados pela gestão do departamento de futebol, de um clube de futebol. Estão contidos nesse grupo os atletas, as comissões técnicas, mas também o pessoal do RH, o jurídico, o marketing, quando a gente olha para uma estrutura interna do clube. Se é um clube associativista, a gente tem os conselheiros, a gente pode ter uma diretoria estatutária, uma diretoria executiva. Então, esses são stakeholders internos, mas também tem os stakeholders externos. A gente tem o governo, a gente tem a CBF, a gente tem a FIFA, a gente tem as federações, a gente tem fornecedores, porque um clube não vive só de atletas e comissão técnica. Então, a gente fala dos serviços de manutenção de estádio, de centro de treinamento, a gente fala da terceirização de serviços, enfim, a gente fala das fontes de fomento de capital, né? Investidores, bancos, enfim, o universo de stakeholders que a gente trabalha na disciplina e que a gente mostra quão importante é e como administrá-los para os alunos durante o curso, também está no contexto de diagnóstico, né? Então, macroambiente, indústria, stakeholders, tudo isso, e o próprio clube, tudo isso compondo uma grande etapa de mapeamento dentro da esteira de planejamento. Esta etapa de mapeamento, de diagnósticos, vai nos oportunizar uma visão de futuros possíveis para o clube, para a indústria do futebol e para o macroambiente, e a gente combina tudo isso numa ferramenta que a gente passa aos alunos durante o curso. Aí a gente vai falar da formulação da estratégia, e do posicionamento estratégico do clube, e aqui eu já antecipo aos interessados no curso que talvez seja esse o grande ponto de inflexão na decisão de vocês que estão nos assistindo. Gente, no futebol brasileiro, a gente pensa muito pouco estrategicamente, em virtude das carências que a gente tem, das dificuldades históricas que os clubes acumularam, né, dos passivos que os clubes acumularam. A gente tende a ter visões muito imediatistas para o futebol no Brasil. Mas o que faz a diferença para um clube e o que faz a marca de um clube de futebol e um departamento de futebol ter resultados mais estáveis e previsíveis e mais valorizados ao longo do tempo,
se chama Estratégia e Posicionamento Estratégico, e a gente dá no curso materialidade para essas temáticas, para que vocês, como executivos de futebol ou como gestores de clube em outras funções, possam dominar este tema e orientar os caminhos do clube e o futuro do clube. Aí a gente discute objetivos e metas imprescindíveis no processo, não só de planejamento, como de execução de um plano estratégico, porque você só sabe se está evoluindo se você tiver referência, se você tiver indicadores para medir a sua evolução. Sem isso, a gente nunca sabe quão assertivo está sendo o trabalho, quão ágil está sendo o desenvolvimento do trabalho. E quando a gente pensa na longevidade do executivo de futebol num processo de desenvolvimento de um clube, de um departamento de futebol, isso está muito associado ao alinhamento estratégico do trabalho do departamento de futebol ao trabalho do clube, né? Então, o executivo de futebol que assume, vamos dizer assim, a cadeira de um departamento e que vai cuidar de tudo que é relativo à entrega final de um clube, tem que ter um cordão umbilical, tem que ter vias e vasos comunicantes com toda a organização para que essa entrega seja absolutamente coerente com o que se espera da instituição como um todo, da entidade esportiva como um todo. Quando a gente termina a orientação do clube, o direcionamento estratégico do clube, a gente passa para o alinhamento à execução estratégica, ou seja, a gente vai discutir recursos, capacidades, competências, cronogramas e orçamentos necessários para que esta execução do plano estratégico seja feita de forma eficiente, seja feita de forma eficaz e, de fato, tudo que se projetou, ou a maior parte do que se projetou, possa se realizar na prática. E a gente termina, portanto, William, a resposta à tua pergunta com a fase de avaliação. Então, o executivo de futebol que tiver como demanda e responsabilidade a entrega de um plano estratégico, terminará a jornada que nós já percorremos desde a orientação estratégica, passando pelo diagnóstico, direcionamento estratégico e alinhamento para execução estratégica, com a avaliação dos resultados, para que este ciclo de planejamento seja constante, interminável, ou seja, você encerra um período, iniciando um novo período. E aí o que eu costumo dizer, e quem estiver conosco nas aulas, vai perceber isso. Nós estamos falando de um filme, não de uma fotografia. A gente não produz um plano para ser estático. A gente constrói uma esteira de planejamento para retroalimentá-la e rodar, portanto, um filme, uma série, e não ter uma fotografia que apodreça ou que escureça na gaveta. Então, é desta maneira que um executivo de futebol recebe a responsabilidade de um plano e trafega ao longo de etapas para que este plano esteja pronto, seja passível de acompanhamento e de melhorias contínuas ao longo do tempo. Perfeito, Márcio. E te ouvindo falar um pouco mais de como fazer toda essa estruturação, a gente vê que é um trabalho que não vai ser feito da noite para o dia, que exige tempo, e até mais a questão do planejamento, né? Às vezes de curto prazo dura uma temporada, de médio prazo 10, mas a gente sabe que o futebol brasileiro hoje ele é muito dinâmico, né? Então hoje em dia a gente vê, principalmente com treinadores, mas na parte do executivo, muitas vezes o executivo assumindo no início do ano um clube, em 3 meses ele é demitido, em 6 meses ele é demitido, se não ganha o estadual é demitido. Então, como que faz para tu conseguir ter tempo para montar esse planejamento estratégico e conseguir desenvolver ele num clube onde tu pode acabar sendo demitido a qualquer momento, né? Então, eu vou dar um passo atrás na tua pergunta e deixar já, vou antecipar para quem está nos assistindo e que vá tomar a decisão de juntar-se a nós aí no nosso curso de executivo de futebol do FutiHub. O executivo de futebol inteligente, o executivo de futebol preparado, ele não só fala em plano estratégico, planejamento estratégico no dia que ele é contratado.
ele, ele recebe uma possível oferta de trabalho ou ele prospecta um campo de trabalho, um clube, já tendo em vista esses conceitos e essas ferramentas em mãos. Por quê? O que a gente pode justificar parte das demissões pela falta de alinhamento prévio deste profissional com o próprio projeto para o qual ele está sendo convidado. Então, eu não estou desprezando a necessidade que nós temos de ter um trabalho, de ter renda e de, portanto, produzir valor e criar valor para nós e para as nossas famílias. Mas o que eu estou dizendo é que na hora que a gente recebe uma proposta de trabalho de um clube, ou na hora que a gente prospecta um clube para termos uma oportunidade como executivo de futebol, que nós antecipadamente já peguemos os conceitos e as ferramentas para entendermos quão mais provável é o nosso sucesso dentro daquela estrutura. Porque se aquela estrutura está dotada de um plano ainda que seja macro para o clube, você já tem indícios de que, ao construir o plano do departamento, você vai promover um alinhamento mais preciso com aquilo que está declarado pelo clube. Por outro lado, você recebe a proposta de um clube que não tem absolutamente qualquer orientação estratégica. Você vai ter que avaliar nessa tua contratação como é que você contribui com o seu pedaço para a construção de um plano e o que é que as outras áreas estarão fazendo concomitantemente ao teu trabalho. Então, a gente tem uma visão, William, que o processo demissional de um profissional dentro do clube, o treinador ou executivo de futebol, acontece quando ele está trabalhando exclusivamente. Mas isso é uma falácia. O processo demissional começa, ou a demissão é mais provável, antes mesmo da contratação. O que eu estou provocando a nossa audiência e aqueles que a gente chama para estarem conosco é que aprendam que o insucesso, o fracasso, ainda que não seja seu de executivo de futebol, mas na visão, de repente, do presidente estatutário do clube ou do diretor que vai conduzir o teu trabalho, né, a vice-presidência de futebol, entenda que não é só sobre o dia que você começou a trabalhar e o que você vem entregando ao longo do tempo, mas todo o alinhamento prévio de propósito, de visão e de valores que você tenha. E aí sim, obviamente, uma vez que você está embarcado, se você conseguiu validar a etapa pré-trabalho, significa que você deva ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de facilidade para desenvolver o seu plano, ok? Mas o imponderável, até pelo estágio de profissionalismo médio do nosso futebol, pode acontecer. Você pode ter feito as validações anteriores, você pode estar fazendo um trabalho super estruturado e, de repente, o resultado desportivo de curto prazo faz com que um gestor maior do clube, talvez não tão preparado quanto você, opte pela mudança. Seja porque ele quer dar uma resposta à torcida, se for um clube popular, seja porque ele errou nos critérios de escolha, até mesmo da sua cadeira e do seu perfil, e ele vai querer corrigir rotas. Mas aí isso não está sob o nosso controle. Então, o mais importante é que vocês se foquem no desenvolvimento prévio de uma visão de trabalho, até mesmo antes da aceitação de uma oferta de trabalho, e que vocês possam, de fato, a partir do momento que assumem a posição, dar continuidade às reflexões que vocês iniciaram, às identificações de caminhos possíveis que vocês iniciaram antes mesmo da própria contratação, e aí, de novo, a gente não tem, quando tem um vínculo empregatício, a gente não tem a garantia da perpetuidade do nosso trabalho, mas a gente tem como, repito novamente, fortalecer a mensagem inicial, a gente tem como aumentar a previsibilidade do nosso trabalho e a probabilidade de permanência
nossa no cargo. Então, fixem-se nisso, tanto no pré quanto no trabalho corrente, quando já estiverem empossados na função de executivo de futebol. Perfeita a tua reflexão que tu traz aqui, Márcio, para os nossos alunos, para quem está nos assistindo, que pode ser um gestor hoje, né? Questão de ter o planejamento e até planejamento de carreira também, né? Então, muito legal poder te ouvir sobre isso. E a gente vê, né, o quanto o planejamento estratégico é importante. A gente ficou aqui mais de 20 minutos já falando e teria muito mais coisas para falar, né? Na aula, tu vai trazer vários exemplos e cases, uma aula bem legal. Nosso curso de Executivo de Futebol Turma 11, que estão com inscrições abertas. O curso inicia no dia 20 de abril e na descrição desse vídeo tem um link para te ter todas as informações do curso, quem são nossos professores, toda a nossa grade com os conteúdos que vamos ter, os benefícios que tu vai ter com o curso. Teremos uma aula presencial com Cícero Souza da Seleção Brasileira no dia 2 de maio aqui em Porto Alegre. Então, fica o convite aí para te conferir todas as informações. Se tiver alguma dúvida, tem um botãozinho de WhatsApp lá, chama a nossa equipe, bate um papo com a gente, vamos fazer o possível para que tu possa estar presente aí ser aluno do Márcio na nossa turma 11, o Márcio que está com a gente aí desde as turmas iniciais, né, Márcio? Sempre um prazer te receber e ouvir tu falar um pouco mais sobre o planejamento estratégico. E eu queria te agradecer novamente por ter vindo aqui no nosso canal do YouTube, conversado um pouco com nossos inscritos por aqui, né, quem nos acompanha por aqui, e deixar uma palavra final para ti, mas muito obrigado e te vejo no curso. A minha palavra final, além de um agradecimento, mais um agradecimento ao FootHub, essa parceria que a gente desenvolve há anos, é convidar mesmo a nossa audiência para que se inscreva no curso, se registre, contrate esse produto que vai ser um divisor de águas na carreira de vocês. Obviamente, a gente vai trazer cases, a gente vai falar de muita situação aplicada ao futebol e ao nosso dia a dia do futebol. Não nos faltam elementos e exemplos para a gente compartilhar experiências, né? Que o corpo docente como um todo, não só a minha própria atuação no futebol e nos clubes de futebol, nas entidades esportivas, mas de todo o corpo docente. Assim, é um curso muito voltado à prática, com muita ilustração real, com muitos exemplos do que realmente acontece no futebol. A gente funde teoria e prática de modo que vocês saiam transformados, literalmente transformados, melhores preparados para encarar os desafios que o nosso futebol brasileiro nos coloca e o futebol mundial como um todo nos coloca. Então, mais uma vez, agradeço ao FutHub, obrigado, William, por esse papo e a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do planejamento estratégico para toda a comunidade FutHub. E venham, juntem-se a nós, porque vocês estão nas mãos de uma instituição de ensino e de desenvolvimento do futebol séria, que é o FutHub, e a gente faz tudo da melhor forma possível para que a carreira de vocês ganhe velocidade, ganhe consistência e vocês, portanto, alcancem os objetivos profissionais e pessoais de vocês. Um forte abraço a todos, a quem nos ouve, nos assiste, a você, William, e a toda a turma e equipe do FutHub. Um abração. Perfeito, Márcio. Então aqui, ó, já pega a dica dele. Na descrição desse vídeo tem lá o link para te garantir tua inscrição na turma 11 do curso executivo de futebol. As aulas iniciam dia 20 de abril. Não perca tempo. E também, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, ajuda demais a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, os próximos episódios do Aquecimento Executivo. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!